Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista de Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você conosco nessa noite e eu tenho certeza que o coração de Deus também se alegra por ter você aqui conosco. Que você possa participar, que você possa se alegrar com os nossos louvores, com a música, com as orações e com a palavra. Feche seus olhos aí onde você estiver e ore conosco nesse momento. Senhor, meu Deus, somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, Senhor, por as maravilhas que tem operado na nossa igreja. Te peço agora que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, e que elas possam ter o coração transformado e mudado por Ti, Senhor. Faça mover em cada uma dessas vidas. Continue conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, é @ibjoãovaz. Agora vocês vão ficar com o nosso Ministério de Louvor, que vai estar cantando várias músicas, vários louvores, que você se divirta, se alegre na presença de Deus e cante junto conosco. Logo após, nós teremos a mensagem com o nosso pastor José Feliciano de Matos. Que Deus te abençoe. Fonte de vida, Senhor, para nós. Fonte de vida.
Jesus, que possamos sentir mais e mais, Senhor Jesus, a Tua presença neste lugar, o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, fazendo mover neste lugar, Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão que está aqui, sobre a vida do nosso pastor, Senhor Jesus, sobre cada ministério apresentado nessa igreja, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, sempre buscar a Tua face, louvar a Ti, Senhor Jesus, pois nós estamos aqui para isso, Senhor Jesus, apenas Te servir e cumprir a Tua vontade, Pai. Seja em nós, Senhor Jesus, tudo, Pai. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Louvado é o nome do Senhor, podeis assentar. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Mais uma vez, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque assim eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar
Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Mais uma noite que Deus nos concede com vida, em paz. Mais uma semana que passamos na dependência do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é infinitamente bom, infinitamente maravilhoso. Ele cuida de nós da melhor maneira possível. Assim como um pai cuida do seu filho, o nosso Deus, que é nosso Pai, Ele nos cuida também, de maneira agradável, de maneira boa. Por isso Ele não deixa faltar nada. Eu quero convidar todos que estão ao alcance desse vídeo, a abrir a sua Bíblia, para que possamos lê-la, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos, nós ouvimos a palavra de Deus falando conosco. E quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Então diz assim a palavra de Deus, baseada em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessitados, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facetas e com lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo,
para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali o matou. Que Deus aplique em nossos corações a sua abençoada palavra. Que Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento, antes de nós explicarmos a palavra, nós queremos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele possa falar em nosso lugar, usando-nos como um instrumento vivo em sua mão. Então, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que Tu és Deus, capaz de fazer tudo aquilo que nós necessitamos, e também é capaz de nos visitar com a Tua mão poderosa, nos curando das enfermidades e também suprindo as nossas necessidades. Nós queremos, ó Deus, te suplicar nesta noite, que o Senhor nos usa, Senhor, como um instrumento bem afinado nas Tuas mãos, e que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações que estarão assistindo este vídeo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias. Nós agradecemos, ó Pai, aqueles que o Senhor tem curado da Covid-19. Nós agradecemos, ó Deus, por todas essas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito no seio da Tua igreja aqui neste lugar. Nós oramos assim agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, aqui nós lemos um fato acontecido, porque está na palavra de Deus. Nós estamos diante de um profeta chamado Homem de Deus, que traz, depois de ser tão perseguido no seu ministério, Elias convoca ali aqueles profetas para que eles tivessem um desafio. E ele fala para o rei Acabe, para que pudesse chamar aqueles profetas, e aqueles profetas pudessem ouvir o desafio que ele tinha para ser feito. E nós lemos aqui na palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse desafio tão grande, e o ato tão claro da parte de Deus, de mostrar àquele povo quem é Deus, nós podemos lembrar também do grande rei Davi, que ali diante daquele gigante filisteu, que aos olhos humanos seria impossível aquele homem de pequena estatura, aquele homem enfrentar aquele gigante, não só enfrentar, mas derrotá-lo. Como a palavra de Deus diz, quando ele olha para aquele homem, ele zomba daquele homem. Mas Davi diz: você vem com as suas armas, mas eu vou com a força que Deus me deu. Eu vou acompanhado pelo Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos o mesmo Deus que respondeu à oração de Elias, ali no Monte Carmelo,
para mostrar para aqueles profetas de Baal, que há um só Deus, um Deus criador dos céus e da terra. O segundo exemplo que nós vemos da presença de Deus e também a vitória que Deus deu para o seu povo foi quando aqueles 3 jovens amigos de Daniel, no capítulo 3, versículo 17 de Daniel, quando eles disseram para o rei Nabucodonosor, depois de eles estarem condenados à fornalha ardente de fogo, ele disse para aquele homem, para aquela autoridade, o rei Nabucodonosor: olha, fica bem sabendo, rei, que o nosso Deus a quem nós servimos, o nosso Deus a quem nós cremos, pode muito bem nos livrar da fornalha ardente de fogo que tu preparaste. E nós conhecemos a história. No final dela, nós vemos ali o rei diante daquela fornalha, que foi dado a ordem para atiçar 7 vezes mais, para que não sobrasse nada daqueles 3 homens de Deus. E quando o rei chega para ver aqueles tiçãos naquela fornalha, ele chega ali e enxerga 4 homens. Olha o poder de Deus. Eu quero que você, meu amigo, você que está ouvindo esse culto, você que está assistindo esse culto, creia nesse Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, nós podemos ver também um outro personagem, um homem de Deus, chamado Daniel, profeta Daniel. Profeta Daniel, por fazer as coisas certas, por estar adorando Deus Todo-Poderoso, ele foi condenado à morte, porque ele orava ao Deus Todo-Poderoso e não se prostrava diante de um Deus que é uma imagem. E ele foi jogado na cova dos leões. E a palavra de Deus é muito clara, que os leões não fizeram nada com ele. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Elias, o Deus de Davi, e o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, e o Deus de Daniel, ele fechou a boca dos leões. Então, quando nós cremos em Deus, as coisas podem acontecer conosco. Nós não estamos isentos dos problemas. Mas quando nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós podemos descansar nele e saber que ele faz a obra em nosso lugar. Interessante que aqui nesse texto, voltando para o texto, Elias desafia os profetas de Baal. Eram 450 homens. Interessante que Davi aqui diz que ele só ficou. Mas ele não desanimou, porque ele acreditava no Deus de Jacó, no Deus de Isaac e no Deus de Abraão. E nós podemos dizer também o nosso Deus. Então Elias, o desafio ficou da seguinte forma: eles agradaram da proposta de Isaías, porque eles, no íntimo deles, eles tinham certeza que a força deles e também a fé que eles tinham nesse Deus, no Deus Baal, eles iam derrotar Elias. E agora Elias pede para que eles pegam um novilho. E o primeiro é deles, porque eles eram muitos. Olha a forma como Davi tratou a questão, como Elias tratou a questão. Não, o primeiro é de vocês são muitos, eu fico por último. E eles pegaram aquele novilho e esquartejaram aquele novilho, colocaram sobre o altar, mas ele fez uma recomendação: não coloquem fogo, clama ao seu Deus, aquele Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que aqueles homens clamaram das primeiras horas do dia até ao meio-dia. E quando Elias chega, ele zomba
daqueles profetas e diz: clama mais alto, clama mais alto. Ele pode estar dormindo, ou ele pode ter intentado uma viagem, e eles clamavam. Chegaram ao ponto de cortar os seus pulsos e derramar sangue para ver se sensibilizava o Deus Baal. Mas a Bíblia diz em Salmos 115 que as imagens têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam, têm pé, mas não andam, som nenhum sai da sua garganta. E ali estava também um Deus com essa natureza. E Elias, quando chega, ele pega o novilho e eles ajudam a molhar o altar. Ele esquarteja aquele novilho. O altar estava todo bagunçado e ele arrumou, organizou o altar. E é uma lição maravilhosa para a nossa vida, porque quando o nosso altar não está bem organizado, a ação de Deus não atua nas nossas vidas. Então o nosso altar, que é a nossa vida, precisa estar bem ordenado. E ali Elias esquarteja o novilho, coloca sobre o altar e manda molhar aquele altar. E molha, pode molhar, e molha a primeira, molha a segunda, molha a terceira vez, e deixou tudo umedecido. Ah, mas ainda tem mais uma coisa: faça um rego. Faça um rego em volta ao altar. Um rego que cabe aí 2 medidas de sementes. Não era muito raso. E eles encheram aquele rego de água. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que no momento em que eles estavam fazendo aquilo, eles estavam dizendo: está derrotado no seu íntimo. E Elias, quando viu que estava tudo pronto, ele se prostra diante de Deus, ele se inclina diante do Deus que ele cria, ele se inclina diante de Deus, do Deus que ele tinha experiência com ele se inclina diante do Deus que ele tinha certeza que era o Deus criador dos céus e da terra. E ali ele clama. Interessante a oração que ele faz. Ele clama a Deus de maneira extraordinária. Ele diz assim: como a Deus de Israel, no versículo 36, diz assim: no devido tempo, para que se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E a Bíblia diz no versículo 37, respondeu-me o Senhor, respondendo para que este povo, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. E sabe o que aconteceu? No versículo 38, diz o texto que então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta do altar. Meus amados irmãos, Elias tinha certeza absoluta que isso iria acontecer. Ele não precisava de multidão. Ele precisava da fé que repousava sobre ele. Ele precisava da confiança que ele tinha em Deus. E no versículo 39, o texto diz: o que vendo todo aquele povo, caiu de rosto em terra e disse: olha o que eles disseram, os profetas de Baal, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Assim como disse Nabucodonosor, quando viu aquele milagre que aconteceu, através do Deus daqueles amigos de Daniel, eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E por último, disse-lhes Elias:
lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Queridos irmãos, amigos, esse é o Deus que nós queremos. O Deus vivo e verdadeiro. O Deus que ouve as nossas orações. O Deus que atende os nossos pedidos. O Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. E é esse Deus que eu quero que você também, nesta noite, aceite-o como seu Salvador, como seu guia, como seu Redentor. Para que isso aconteça na sua vida, basta você fazer a seguinte oração: Senhor nosso Deus, eu também quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha trajetória. Eu quero, a partir de hoje, abandonar o pecado que tanto me escraviza e quero entregar a minha vida no teu altar. Eu quero que o meu altar seja organizado, e só o Senhor pode fazer isto. Faça isso na minha vida. Se você fez esta oração, você pode entrar nas nossas redes sociais, como foi muito bem lembrado pela nossa irmã, e nós estaremos orando por você. Nós estaremos clamando ao nome do Senhor por você e por sua família, e temos certeza que você terá uma vida diferente. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração final? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graça, Senhor, pela bênção da salvação. Nós te agradecemos porque a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos mostra o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor tem poder, porque todo o poder é do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que todo o poder é me dado nos céus e na terra. O próprio Jesus disse. E agora, Pai, continue falando através da tua palavra aos outros corações. E agora que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Se você quer receber o livro de Evangelho de João, entre em contato em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.